desde o início o seu trabalho fala das coisas que estão ao seu redor, do universo que está ao seu redor, né? Vem daí o amor, a ficha caiu e o amor é isso, o amor é o que costura tudo. Acho que sim, eu estava procurando um nome e aí essa palavra é uma palavra que contém muito tudo que eu estava querendo dizer sobre o próprio trabalho, sabe? Porque aí entra tudo, entra a amizade, entra a família, né? Entra o gosto pelo trabalho, sei lá, tudo passa por isso, sabe? Porque quando você fala amor, você fica uma coisa muito básica, né? A pessoa sempre acha que o amor é em relação a alguém, né? Mas é um sentido amplo, assim, como se... amor no sentido budista, sabe? Amor pela vida, assim. E mesmo ali naquele trabalho lá, chama o suicida autoastral, né? É um cara que ele acredita na vida, né? No amor e tal, mas ele tem uns instintos suicidas, né? Até pela incapacidade que é difícil viver, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa montagem, que você optou por botar quadros na parte de cima do salão, aproveitando essa arquitetura, né? Pintura também tem uma relação com a arquitetura inevitável, né? A questão dessa sala é essa parede, né? Então eu fiquei pensando, apesar das pinturas serem muito grandes, o que facilita muito você ocupar uma parede como essa, eu só conseguia ocupar até a metade da parede. Então ficavam, sei lá, sobravam 5 metros de parede branca, sabe? Ao mesmo tempo, o conjunto de obras, você poder ver as pinturas num olhar só, todas ao mesmo tempo, também me interessava e interessa. Então eu optei por colocar as pinturas lá em cima. Coloquei para cima as pinturas que são mais abstratas e que não tem tanta necessidade de ver de perto, como essas figurativas que tem muitos detalhezinhos que é melhor você ver de perto. Você lida com essas duas questões quase antitéticas, essa pintura que vaza, né, que é como uma água que se expande, e ao mesmo tempo que convida você a fazer uma lupa, né? O detalhe é o que eu gosto de fazer. Aí começa a diminuir o foco, sabe? Aí você começa a pensar o que... Por exemplo, até a escolha do tijolo, demorei para ver o que eu ia colocar aqui. Depois que eu resolvi o tijolo, como o tijolo ia entrar, aí eu tive que botar a madeira para apoiar o tijolo. Aí para a madeira ficar aqui, eu tinha que colocar essa trave aqui, sabe? Aí tem que colocar outra aqui. Tudo isso tem a construção é toda muito racional, tudo tem um motivo para estar no quadro. Depois que isso tudo está pronto, aí eu fico pensando no negócio do pincel, sabe? Porque isso aqui é uma situação muito comum, né? Ninguém passa por um tijolo que estiver com um negócio na mão que não enfia naquele buraquinho, sabe? O acaso na vida, assim, do tempo que as coisas acontecem, me interessa muito, sabe? Então, a folha ter caído ali, a lata tá aqui, aí fazer a relação da lata da tampa da lata com o buraco da lata, sabe? E aí ter que apoiar essas réguas de alumínio em cima, tudo isso faz parte da construção da pintura. E até aí os detalhezinhos, né? Aí, pô, sei lá, tem uns insetos, Aí, nesse final é o que eu gosto. Tudo você vai... Esse tapume aqui, ele era fechado até aqui, sabe? E aí tinha um bloqueio muito grande, matou o prédio atrás e tal. Aí, para eu não perder a referência do prédio, eu usei esse buraquinho só para fazer uma ligação com ele, né? E aí, depois que eu fiz esse aqui, e aí botei esses tubos, e depois eu fiz esse, aí eu fui recortando a madeira e eu vi que eu incorporar a parte de trás era muito importante. E isso aconteceu por causa desse buraquinho. Eu acho que tem muito essa situação de uma cosmogonia, de uma coisa meio paraíso, mesmo nas coisas que não são uma ideia estereotipada de paraíso. As plantas que aparecem aqui estão quase mortas, né? Essas aqui, né? Ela aqui é viva, né? Aqui ela está viva, mas essa aqui é essa mesma planta morta, né? Ou quase morta, né?
E ela é linda, né? Assim. E aqui também a bromélia, a quantidade de coisas que tem na bromélia, nunca a bromélia, a não ser que for numa exposição de bromélias, vai estar sem um monte de folha que caiu ali e tal. Eu vejo na situação real que ela tá, sabe? Então, a sujeira toda entra no trabalho de um jeito muito... É muito importante, sabe? É igual. Não tem... A beleza não funciona... Não existe a beleza se não tiver a sujeira junto, sabe? Como você subverte essa ideia de janela? Com biombos, muxarabi, você sempre tem um plano que está atrás na sua pintura. E aqui é como se fosse uma persiana, né? Que em alguns momentos está furada e que tem essa morte segurando tudo, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque é interessante, né? Porque é uma persiana que está vazada, não só pelos planos que ela tem, mas literalmente, né? Em vários momentos. Ela está pendurada assim, parece, ou sugere que é mesmo uma persiana ou uma cortina, né? Mas o formato esse formato sem chassi, ele surgiu porque eu fui para Portugal e lá na Fundação Gulbenkian eu vi uma exposição das tapeçarias e achei lindo, bonito, aquele negócio solto assim, como se fosse uma folha de papel. E na época eu estava fazendo papéis, aqueles papéis que eram mergulhados, marmorizados, e eu sempre achei aquela folha branca, aquele papel 100% algodão, era quase um tecido, sabe? E eu vi na tela preparada a possibilidade de conseguir fazer quase um papel gigante. E eu quis fazer... Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz de uma série que eu botei na minha cabeça que a partir daquele momento todos os trabalhos que eu fizesse iam fazer parte desse livro, que era um livro gigante e que começava naquela data. E aí eu fui fazendo, fiz um, fiz o outro, fui fazendo. Eu tento encaixar aquilo dentro da composição e fazer um diálogo e criar vários diálogos. Acho que isso que você está falando dos planos são diálogos que às vezes vão para os lados, são quando você bota uma figura ao lado da outra, e ao mesmo tempo eles têm uma profundidade. Eles, como você disse, a questão da janela na pintura, né, realmente tem essa ideia de que a pintura é uma janela. É como se ela não tivesse fim assim na moldura, né? No final do chassi, ela acaba porque não tem mais espaço, né? Ou é meio como se você pudesse enfiar a cabeça dentro dessa janela para poder olhar para os lados, assim, sabe? Eu sempre fiquei pensando nisso, que é uma janela, mas ao mesmo tempo uma janela é pouco. Eu acho lindo quando alguém faz um quadrado e aquilo é um objeto e deixa de ser pintura, a razão daquilo. Eu acho lindo, acho poético e tal, mas não é o meu caso, sabe? Aqui é muito parecido, porque essa pintura, eu fiz uma série de pinturas que eram só paisagens, paisagens marítimas, tem o mar no fundo com um grid de preto e só. E aqui foi a primeira pintura que eu tentei fazer isso, de colocar de misturar duas ideias na mesma pintura. E ela tem exatamente o tamanho da outra, quer dizer, ela poderia ser uma pintura mesmo real. As pinturas que eu estava fazendo tinham esse tamanho aqui, sabe, o tamanho dessa janela. E aí eu coloquei atrás e aí tinha essa ideia de colocar um monte de coisa pela frente e fazer vários layers e várias camadas.